Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias, crescer junto no conhecimento sobre assuntos relacionados àquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa saúde. E esse é o compromisso que a gente assume com você, querido telespectador, de levar sempre um bom conhecimento, o melhor possível até você em épocas de fake news, não é verdade? É importante você ter um conhecimento verdadeiro, embasado na ciência, na pesquisa e que você possa confiar. Antes de apresentar o nosso tema de hoje e a nossa convidada também, eu quero dar uma dica para quem já acompanha, já conhece, para quem está chegando agora. É uma dica super importante que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito essa ferramenta. Olha aqui, ó. Já está no canto superior aqui da sua tela esse QR Code. Ele vai te levar direto para o nosso canal lá no YouTube. Como é que você faz? Você aproxima a sua câmera fotográfica desse QR Code, desse símbolo. E você já vai ser direcionado automaticamente para a nossa página do YouTube. Se por um acaso o seu celular ainda não tem essa tecnologia, também é fácil. É só você baixar o aplicativo do QR Code. Então você vai na sua loja lá direitinho, né? Cada um dos tipos de celular que tem. Baixe esse aplicativo e você posiciona e você é direcionado então para o nosso canal lá no YouTube. Você chegou lá, você já se inscreva no nosso canal, porque aí você vai fazer parte dessa família e vai poder usufruir de todos os benefícios que esse canal tem. O primeiro deles, você consegue acompanhar a nossa programação simultânea, ao vivo, lá pelo YouTube. E isso é uma facilidade enorme, porque você pode ver no seu celular, no seu computador, no seu tablet, aonde você estiver, você consegue acompanhar a nossa programação. Além disso, você consegue rever todas as entrevistas, não só aqui do Consulta ao Doutor, mas de todos os programas da emissora. Você consegue rever aquela entrevista que você gostou. De repente você pegou o bate-papo no meio do caminho, você consegue ver desde o início. Perdeu alguma orientação que foi dada, você consegue ir devagar, com calma, para anotar, sem pressa nenhuma. E você ainda pode compartilhar com seus amigos, familiares, colegas, para todo mundo poder conhecer e ter essa programação na palma da mão, tá bom? Então, depois que você se inscrever, ative também as notificações ali do YouTube, porque aí sempre que um novo vídeo for postado, você vai ser informado e aí você não perde nada do que acontece aqui na nossa programação, tá bom? Dado o meu recadinho, nós vamos falar hoje sobre varizes. Nós vamos tentar entender sobre esse fenômeno que atinge muita gente. Segundo alguns dados, algumas estimativas, quase 30% da população sofre com isso. Alguns sabem, outros não sabem, mas é muito importante a gente conhecer, saber como elas surgem, como é o tratamento, o que fazer, época do ano, será que tem momento que é melhor tratar do que outro? Bom, nós vamos responder todas essas perguntas e muitas outras, contando com a participação mais do que especial da cirurgiã vascular, doutora Ana Karina Sarp. Doutora Ana, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma alegria tê-la aqui novamente, é sempre um prazer recebê-la, uma ótima tarde. Eu que agradeço, obrigada, é sempre bom estar aqui. Muito bom, e conto também com a sua participação. Você tem dúvida? Tem algum questionamento? Está acontecendo alguma coisa com você? Manda aqui pra gente. Manda sua pergunta, sua história, o seu relato, para a gente poder e tentar, na medida do possível, te ajudar. Você pode fazer isso pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Você liga, você pode falar ao vivo aqui com a doutora Ana, fazer sua pergunta direto para ela, ou então você deixa a sua pergunta com a nossa produção. Você também pode usar os canais virtuais. Entra lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira, e deixa lá a sua dúvida, o seu comentário, o seu relato. Se por um acaso você não quer se identificar, só você escrever na mensagem que não quer ser identificado, que a gente não fala o seu nome, não tem problema nenhum, não é gerar nenhum tipo de constrangimento, mas levar até você a melhor informação possível, tá bom? Estou esperando a sua participação, não deixa para o final do programa, senão não dá tempo, tá bom? Doutora Ana, vamos do início, né? Vamos lá. Do começo. Do que a gente está falando? O que são essas tão faladas varizes? Então, as varizes, elas são veias que se tornaram anormalmente tortuosas e dilatadas. Uhum. E por que isso acontece? Todas as nossas veias, elas têm válvulas. Porque o sangue, vou dar o exemplo das pernas, tá? Então, certo. O sangue é para subir das pernas em direção ao coração. Então, essas válvulas, eu até trouxe para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Claro. Essas válvulas, elas ajudam que esse sangue só suba, que ele não reflua, que ele não volte.
Quando a gente tem alguma alteração nessas válvulas, esse sangue ele começa a voltar e ele começa a se acumular nas pernas. E aí a veia dilata, começa a ficar tortuosa e aparecem as varizes. Tem alguma relação com cor? Que inclusive no seu mostruário aí tem uma diferença de cor. Normalmente a pessoa vai conseguir olhar e ver essa diferença de cor? Ou não é exatamente esse um sintoma necessário? Não é exatamente isso, mas a gente consegue ver que as varizes são aquelas veias azuladas, esverdeadas, que ficam mais visíveis, elas ficam salientes na pele. Tá, porque normalmente, e aí é uma observação minha, tá, doutor? Você vai me corrigir com a sua experiência, obviamente, que a maioria das pessoas chega no consultório por uma questão estética. Viu, tá fora do normal, é alguma coisa que incomoda. Nas mulheres, principalmente, né? Às vezes quer usar uma saia, os shorts, alguma coisa, fica aquela marca de cor diferente. É isso mesmo? Normalmente as pessoas chegam por relação estética, não necessariamente porque sente dor com isso? Sim, a grande maioria vem por uma questão estética, principalmente as mulheres. Então tem as varizes, que são aquelas veias maiores, mais dilatadas, e tem os vasinhos. Os vasinhos são esses que as mulheres se queixam bastante, então principalmente na parte lateral, das coxas. E aí eles podem ser ou azulados, roxinhos ou avermelhados. Então, geralmente, sim, a grande maioria vem com essa queixa mais estética. Como a gente mora, né, no Brasil, que é calor, então vai chegando no verão, elas se lembram que tem os vasinhos e que está incomodando para usar um shorts, para usar uma saia. Mas grande parte também tem algum tipo de sintoma que é causado. Legal. Então, um inchaço nas pernas, uma sensação de peso, de cansaço, isso também faz parte da rotina, muitas pacientes apresentam. E a dor, como é que entra nessa questão dos sintomas? Porque a mulher vai, você acabou de dizer, né, a maioria delas por uma questão estética, apareceu ali e tal. O homem dificilmente vai chegar com essa questão estética mesmo. Se não tiver dor, se não tiver se acabando, ele não vai nem aparecer no consultório. A dor tem relação também com essa questão das varizes ou é um sintoma até secundário, difícil sentir dor por conta disso? Não, tem sim. Tá. Então, as varizes, elas causam sintomas como dores nas pernas, uma sensação de perna mais pesada, de perna mais cansada. Pode causar inchaço, uma sensação de queimação também nas pernas. Então, também causa sintomas. Aliás, é uma pergunta interessante, doutor, que eu já marquei aqui, mas já vou fazer agora, já que a gente entrou um pouco nessa questão. Dos homens, eles também têm varizes? Porque normalmente, quando a gente fala do tema, é um assunto mais feminino, vamos dizer assim, né? Inclusive, tenho certeza que a maioria das perguntas, mais de 90%, serão de mulheres. O homem não tem varize? Tem sim. É muito mais frequente em mulheres, mas os homens também têm varizes. Qual que é o principal fator de risco para a gente ter varizes? É a parte familiar, então a parte hereditária. Então, se a sua mãe, a sua avó tem varizes, tem grande chance de você ter também. Então, claro, as mulheres elas têm alguns comemorativos, a parte hormonal, desde anticoncepcional até hormônio na menopausa, gestação. Então, as mulheres elas têm alguns fatores de risco que vão fazer aumentar a chance de ter varizes, isso diferente dos homens, mas os homens também têm varizes. Quanto a procurar por questão estética que você comentou, os homens geralmente a diferença que a gente percebe muito no consultório é que eles já procuram quando está com um estágio mais avançado. Então as varizes já estão mais calibrosas, já é um caso mais grave. A gente vai tentar passear por todas essas questões, né, durante o nosso bate-papo, para tentar abordar o maior número possível de assuntos. Mas eu queria falar de uma questão relacionada ao clima. A gente já chegou aqui no consenso que o Brasil, por ser um país tropical, muito calor, uma exposição maior do corpo e isso leva as pessoas a procurarem quando tem alguma diferença. No calor, piora as sensações com relação às varizes, de dor, de inchaço? Tem alguma relação com isso? E eu faço essa pergunta porque normalmente as pessoas relatam, né, em dias mais quentes que a perna inchou mais, que tem mais dificuldade. Tem essa relação? Sim, tem. Essa relação existe. Então, no calor, as veias elas dilatam mais e tem um aumento dos sintomas. Então, um aumento do peso, a perna fica mais inchada. Em quem tem varizes, tem uma piora, sim. E aí entra uma outra pergunta com relação ao tratamento e à época do ano. Se no calor os sintomas pioram, eu imagino que no calor acontece uma procura maior para tratamento dessas questões. Mas é o momento ideal para fazer o tratamento? Por exemplo, no verão,
é o momento ideal para tratar ou não tem relação nenhuma se tratar no inverno, se tratar no verão? Tanto faz para o tratamento, para o pós-tratamento, para uma recuperação, tem alguma diferença ou não? Então, no calor, realmente, os pacientes procuram mais, porque tem mais sintoma. E também, como vai usar shorts, vai usar saia, as mulheres se lembram dos vasinhos. Então, os vasinhos parece que aparecem mais. Quanto ao tratamento, pode ser realizado tanto no calor quanto no frio. O momento ideal para tratar, geralmente, são os meses mais frios do ano. Tá. Por quê? Não por questão de sintoma, nada, mas porque você vai ter que ficar com uma meia elástica no pós-operatório. Então, no calor, os pacientes têm uma dificuldade maior de aderir ao uso dessa meia elástica. E também tem a questão de tomar sol, que depois que você trata as varizes, sendo um tratamento cirúrgico ou tratou apenas os vasinhos com aplicação, ficam algumas manchinhas roxas e tem que evitar sol nesse momento. Então, é mais por essa questão que a gente prioriza que o tratamento seja feito nos meses mais frios. Entendi, muito bom. Então, nós estamos falando no momento certo, nós estamos nos aproximando do inverno aí, você que está nos acompanhando, é a hora de tratar essa questão agora que vai ajudar principalmente nessa recuperação, dependendo do que você for fazer. Aí uma pergunta que fica também, doutora, já que a procura, na maior parte das pessoas, é pela questão estética, e elas procuram porque ficam aquelas manchas, né? Tem como fazer sumir essas manchas pelo tratamento ou não? Tem. A gente tem que avaliar muito bem esses vasinhos. Tá. Então, muitas vezes a paciente ela procura a gente e fala, eu tenho só vasinho na perna, eu não tenho nada. Mas, às vezes, tem alguma veia que a gente não consegue ver a olho nu e que essa veia ela alimenta esse grupo de vasinhos. Então, na maioria das vezes, não são só vasinhos. Geralmente, tem algum motivo para isso. Isso a gente precisa investigar. Então, pode ser uma veia maior que sai da safena e que está alimentando esses vasinhos, ou até uma veinha reticular, que a gente fala, uma veia nutridora, uma veia que alimenta os vasinhos. Tudo isso a gente tem que investigar para poder ter um tratamento adequado. Tá. A gente vai retomar esse assunto, nós vamos atender uma ligação, já tem uma telespectadora na linha que fala lá de Terra Rica, Paraná, e quem vai falar com a gente é a Aparecida. Aparecida, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Você consegue me escutar corretamente? Aparecida, você me escuta? Eu acho que a ligação caiu, a gente não está entrando. Se ela estiver na linha ainda, depois você me chama então, volta, para a gente poder fazer a pergunta da Aparecida. Vamos retomando aqui então, doutora, a gente falou da questão da estética, né? Se eles conseguem desaparecer. Uma outra relação que é normalmente feita, no imaginário popular de maneira geral, das varizes é com a trombose. Elas têm relação... um estágio inicial do outro? Como é que funciona essa questão? Os estudos mostram que quem tem varizes tem um aumento de risco de ter trombose, sim. Tá. Mas, na verdade, não é qualquer tipo, que a gente observa que não é qualquer tipo de varizes. Então, quem tem apenas vasinhos nas pernas, um quadro leve, provavelmente não vai ter trombose por causa disso. Mas quem tem já varizes mais calibrosas, uma insuficiência de safena, então tem um aumento do risco, sim. Tá, tem vários detalhes que interferem nisso também. Doutora Ana, a gente vive um momento, uma época de grande exceção com essa pandemia que tem assolado o mundo e o Brasil também. Na questão do tratamento das varizes, a pessoa, quando que ela deve procurar o médico, levando em consideração esse cenário que nós estamos vivendo agora? Em que momento que eu falar, olha, procura porque já é um caso que precisa de um tratamento mais específico, ou se tiver assim, dá para deixar e esperar mais um pouco? Como é que funciona isso? Uma pessoa que tem só sintoma de peso, cansaço, uma coisa que já está há algum tempo, pode esperar nesse momento, não precisa procurar. Mas uma pessoa que tem um inchaço, às vezes muito importante na perna, a gente tem que afastar uma trombose. Então, às vezes teve um inchaço muito súbito, de um dia para o outro, precisa procurar, não dá para esperar. Pacientes com úlcera também, porque o estágio mais avançado das varizes, né, um estágio mais grave, pode aparecer aquelas úlceras na perna, que são úlceras de difícil cicatrização. Então, nesse caso também não dá para esperar. Então, casos estéticos, casos que só quero secar o vasinho, só isso que me incomoda, dá para aguardar, não tem urgência. Mas um caso já mais avançado precisa procurar atendimento. E é interessante porque foi aprovado também por conta da pandemia o uso dessa ferramenta da telemedicina, que pode ser um passo inicial, até que eu imagino para o profissional,
para esse primeiro exame e até o próprio profissional poder fazer uma seleção disso. Funciona também na questão das varizes? Dá para usar bem a telemedicina? Sim, funciona. A gente consegue conversar com o paciente, escutar o problema, avaliar direitinho há quanto tempo isso apareceu, se teve alguma agudização, se isso piorou recentemente ou não. Então, dá para direcionar muito bem para os casos mais graves, que vai ter que passar em uma consulta presencial, que vai precisar ir para o pronto-socorro. Isso a gente consegue direcionar direitinho. Sim, eu imagino o quanto isso facilita a vida de todo mundo, né? Uma ferramenta agora organizada, legalizada, com certeza ajuda e facilita bastante. Uma outra questão, doutora, você comentou em uma das suas respostas, principalmente das varizes relacionadas aos homens, de uma questão genética. Que outros fatores também influem no aparecimento dessas varizes? Sedentarismo, má alimentação, obesidade, o que ajuda, piora, agrava o quadro das varizes? Sim, então o primeiro fator é a parte hereditária, a parte genética é o principal. Para a mulher também funciona muito. Para a mulher também, tá? Para ambos os sexos. Boa. Tá? O que piora, o que vai ajudar a piorar em quem tem essa tendência. Então, a parte postural no trabalho, quem trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentado pode ter uma piora das varizes. Obesidade, sedentarismo, então um ganho de peso, às vezes recente também, pode piorar. Nas mulheres tem a questão hormonal que eu comentei, gestação, o tabagismo também. Tá. Essa questão de estar mais sentado ou mais tempo em pé, estamos vivendo essa época de quarentena aí, muita gente presa dentro de casa, academia fechadas, parques fechados, né? Quem não tem aquela disposição de correr na rua, não está andando, não está correndo, não está fazendo nada. O que você imagina aí para esse mundo pós-pandemia relacionado a essas questões de varizes, assim, já que a tendência nessa época da maioria das pessoas é ficar mais sentada, né, no sofá ou ainda trabalhando em casa, mais tempo deitada, fazendo pouca atividade física, né? O que você está imaginando com relação a isso, já que são fatores que podem ajudar, né? Exatamente. O nosso corpo ele não nasceu para ficar parado, então de qualquer forma a gente tem que tentar se movimentar na medida do possível. Então fazer alguma atividade física dentro de casa, subir escada, priorizar subir escada e não pegar o elevador para quem mora em prédio. Fazer atividade física, tem vários vídeos no YouTube, tem várias ideias para fazer, então tentar fazer alguma coisa em casa, caminhada na rua, se estiver liberado. Então tem que tentar se mexer, tem que tentar fazer alguma coisa, porque se a gente ficar muito parado, além da questão do sedentarismo, do ganho de peso, vai piorar essa parte da circulação. Sim, com certeza. A gente vai falar mais disso e falar também da questão da alimentação. Nós vamos atender a Aparecida, a ligação dela retornou, ela fala lá de Terra Rica, no Paraná. Aparecida, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda. Tá me escutando agora? Agora sim. Boa, Aparecida, agora eu também tô te escutando. Olha, fique à vontade, a doutora Ana já te escuta, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, doutora. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Eu gostaria, doutora, fazer uma pergunta. Eu tenho um problema na perna, ela é escura e ela coça. Só que parece aquela pele de cobra, sabe? Bem escura. É devido ao que isso tudo? Então, Aparecida, pode ser um quadro de varizes. Então, nos estágios mais avançados de varizes, a gente começa a ter uma alteração da coloração da pele. Então, a pele ela pode ficar acastanhada, principalmente na parte de baixo. Então, pode ser aquela pele que fica, a gente chama de dermatite ocre, que parece até uma bota, mais escura nessa região. E a pele pode ficar mais ressecada, pode ter descamação, coceira, pode ser por isso. Claro que é muito difícil eu afirmar que seja exatamente isso, Aparecida, porque eu não estou te vendo, mas pode ser um problema de varizes, sim. Doutora Ana, queria comentar uma questão, vou aproveitar a pergunta da Aparecida. Ela não falou a idade, mas a gente já citou aqui que algumas questões na mulher, elas podem influenciar e aumentar o risco, né? Gestação, a questão do anticoncepcional, e isso nós já estamos falando de uma idade mais avançada, né? Essa questão da idade interfere também no aparecimento das varizes ou não? Interfere sim. A doença ela é crônica, ela é uma doença progressiva, então tem uma piora com a idade mais avançada. A gente também observa uma piora importante nas mulheres na fase pré-menopausa, então já com uma idade mais avançada. Isso tem uma piora sim. Vamos falar um pouquinho dessa questão da relação das varizes, por exemplo, com as gestantes.
por que isso acontece? Qual que é a questão que a gestante enfrenta que pode piorar esse detalhe das varizes? A gestante pode ter uma piora das varizes, dos vasinhos, já desde o primeiro trimestre. Então, por ação hormonal, por várias alterações hormonais que acontecem já desde o comecinho da gestação, pode ter uma piora dos vasinhos, das varizes. E depois, no segundo, terceiro trimestre, o útero começa a aumentar e ele acaba comprimindo a veia cava inferior, que é a veia que está ali na barriga, e ela é o nosso principal sistema de drenagem do sangue que vem das pernas. Tá. Então, quando o útero começa a aumentar, pode ter essa compressão dessa veia e pode ter uma piora das varizes, podem aparecer novas varizes e também pode ter mais inchaço, mais sintoma de dor, peso. Tá. E como funciona o tratamento no caso da gestante? Porque a gente sabe que a gestante tem várias restrições, né, por conta do bebê. Como é que funciona no caso dela? É só um acompanhamento, depois que o bebê nasce aí trata? Como é que é essa questão? Isso, na gestante é só um acompanhamento no período da gestação. Então, evitar o ganho de peso excessivo, porque o excesso de peso também vai piorar as varizes. O sedentarismo a gente também tem que evitar. Então, claro, sob recomendação médica, a gestante tem que fazer o que o obstetra liberar de atividade física, mas quando consegue é melhor também. E a boa notícia, a gente não trata por quê na gestação? Porque depois de 3 meses do parto, boa parte dessas varizes vão regredir. Então, pode ter uma melhora após o parto. Certo. Claro que não tudo, mas pode ter uma regressão, pode ter uma melhora. Então, a gente opta por tratar mais pra frente. Que legal, fazer um acompanhamento, até porque, pelo que eu entendi na resposta anterior, um dos detalhes é exatamente por conta do útero, do feto ali, que acaba atrapalhando também essa circulação, né? Depois que ele nasce, aí já desenvolve normalmente, pode regredir também. E nas gestantes que têm varizes também, a gente pode usar a meia elástica. Então, a meia elástica muitas vezes também está indicado para diminuir o inchaço, para tentar estabilizar esse quadro e não ter tantos sintomas. Legal. Depois a gente vai falar também dessa questão do imaginário popular, que muita gente faz essas questões, né? Vê a perna inchada e sobe a cama, põe a perna pro alto no sofá. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, que eu quero saber se isso é verdade ou não. A questão do anticoncepcional, doutora, porque essa é uma prática um pouco mais corriqueira, né, que é a utilização das mulheres, principalmente, por vários motivos, né, não só a questão da gravidez, da gestação, mas por outros também. Como é que funciona isso? Quem que vai orientar o uso adequado do anticoncepcional? Qual que pode, qual que não pode? Se tem essa questão hereditária, como é que funciona isso? Então, é muito importante a gente deixar bem claro que o anticoncepcional, ele não é contraindicado para quem tenha varizes, tá? Então, ele pode levar uma piora dos vasinhos, pode levar uma piora das varizes, mas a gente tem que ver a questão de custo-benefício do uso desse anticoncepcional. Então, eu não suspendo o anticoncepcional de pacientes porque tem varizes, porque tem vasinhos. O que a gente consegue conversar com o ginecologista é buscar opções que tenham dosagens hormonais menores, às vezes um anticoncepcional que tenha só progesterona, igual nós temos o dispositivo intrauterino, o Mirena, que é muito utilizado, que ele tem só progesterona. Então, a gente tem opções que podem piorar menos. Porque a gente sabe que o grande vilão, vamos dizer assim, é o estrogênio. Então, as pílulas combinadas com progesterona e estrogênio, elas podem piorar um pouco mais. Então, a gente tem que tentar conversar isso com o ginecologista, alinhar direitinho, mas não é uma contraindicação. É só uma questão de uma observação mais próxima, né? Até para ver como é que funciona essa reação. Uma questão que eu queria abordar, que a gente falou e eu depois da ligação acabei esquecendo, que é com relação à alimentação. E normalmente a gente sempre fala isso, né? Tem muito disso, que tem o suco que é detox, o suco que tira a gordura do fígado, o suco que tem aquilo, tem um monte de coisa. Na alimentação, tem alimentos que realmente ajudam e melhoram a circulação, por exemplo? Tem alimentos que ajudam, Então, alimentos ricos em ômega 3, ricos em antioxidantes, resveratrol. Tem alguns alimentos que podem melhorar um pouco a circulação, mas não fazem desaparecer as varizes, nem nada disso. Também é muito importante tomar bastante água, diminuir o consumo de sal, porque tudo isso pode aumentar o inchaço, pode aumentar o edema e a pessoa às vezes atribui isso à questão das varizes. Então, tem essa questão de alimentação. Então, procurar ter uma alimentação mais balanceada, uma alimentação saudável.
ingerir bastante fibras, porque o intestino preso, quem tem constipação também pode ter piora das varizes. Tá, caramba, e esse também é um sintoma que as mulheres apresentam muito também. A gente vai explorar isso. Vamos atender outra ligação? Quem vai falar com a gente agora é a Vilma. Nós vamos começar a nossa viagem pelo Brasil e agora nós vamos lá para Criciúma, Santa Catarina. Vilma, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda. Tá me escutando corretamente? Oi, Vilma. Que bom que você me escuta. Eu estou escutando a Vilma um pouquinho longe, tá? Tá baixinho. Mas olha, a doutora Ana também já te escuta. Pode fazer a sua pergunta, Vilma. Eu tinha a perna inchada há uns 3 anos, a perna bem inchada. Nós estamos te escutando, viu? Você... E ela queimava muito, só que agora ela não inchou mais, nem perna nem pé, ainda demais. Vilma, vê se eu consegui entender direitinho. Você está reclamando que sua perna está inchada e ela não desincha. Foi isso? Não, por 3 anos ela inchou. Tá. Aí depois ela não inchou mais e queima demais. Tá. Ela apresentou um inchaço, mas ele sumiu depois de 3 anos. Foi o que eu entendi. Sumiu? Desapareceu. Eu não sei se eu não consegui pegar o final, mas o que pode ser nesse sentido de um inchaço que aparece, que some, ela tem que observar alguma coisa? O que a gente pode comentar para ela, doutora? Tem. O inchaço ele pode ter muitas causas. É muito difícil um inchaço que apareceu e sumiu, né, a gente saber o que é. Mas inchaço, o que a gente tem que pensar? Pode ser uma trombose, pode ser um inchaço por conta das varizes, pode ser um linfedema, que é uma alteração dos canais linfáticos que drenam o excesso de água que a gente tem nas pernas. Pode ser um problema no coração, que leva a inchaço nas pernas, pode ser uma alteração no rim. Então, tem muitas coisas que a gente precisa investigar com a perna inchada. Sim. Antes da gente ir para o intervalo, uma resposta rapidinha, doutora. Esse sintoma, o inchaço, ela falou 3 anos, é um tempo considerável para você ter uma perna inchada, né? Se ela inchou e no outro dia não está mais, tudo bem. Mas quanto tempo inchada que a pessoa pode conviver com uma perna e não procurar um médico, por exemplo? Não, o ideal é que se tem um inchaço, precisa procurar para investigar a razão disso, qual é o motivo. Então, a gente tem que investigar para saber se é das varizes, o que está acontecendo. Então, não dá para esperar, 3 anos é muito tempo, precisa procurar atendimento para poder ter uma definição. Com certeza, principalmente porque tem vários fatores envolvidos e para poder cuidar e tratar isso corretamente. Nós vamos precisar fazer nosso primeiro break aqui no Bate-Papo. Aproveita o intervalo que é rápido para mandar a sua pergunta. Pode ser pelo telefone, o 0 operadora 11 3337 5886, deixa a sua pergunta com a produção, ou você entra lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira. Deixa lá a sua dúvida, o seu questionamento, o seu relato. Se você não quiser se identificar, não tem problema, é só colocar na mensagem, tá bom? O intervalo é rápido, consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com consulta ao doutor, depois desse intervalo bem rapidinho. Hoje falando sobre o tema varizes, como elas aparecem, como tratar, os melhores tratamentos, o que fazer para evitar, para melhorar. A gente já falou bastante coisa no primeiro bloco, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria a cirurgiã vascular, a doutora Ana Karina Sarp, ela que tem nos ajudado nesse desafio aí de aprender sobre as varizes. Antes de eu retomar o bate-papo, eu quero dar uma dica e uma orientação para você que nos acompanha sobre o nosso canal lá no YouTube, ó. Já tem aqui o QR Code no canto superior do seu televisor. Esse é o passaporte que vai te levar diretamente para o nosso canal lá no YouTube, tá bom? Habilita o seu celular na câmera fotográfica, aproxima aí do QR Code e ele já vai te direcionar lá para o nosso canal do YouTube. Chegou lá, você se inscreve no canal. Nosso canal ele vai oferecer para você a programação ao vivo da HIT e isso é um facilitador enorme, porque daí você pode acompanhar no celular, no tablet, no computador, onde você estiver, a programação da HIT está na palma da sua mão. Além disso, essa ferramenta vai armazenar as nossas entrevistas. Você consegue acompanhar, imagina que você chegou agora no bate-papo, perdeu o primeiro bloco, não tem problema, quando estiver lá no YouTube, você assiste o primeiro bloco.
vai pegar todas as orientações da doutora Ana. Se você perdeu alguma coisa no caminho, você revê. Você pode compartilhar com alguém. Poxa, eu estava conversando sobre isso com uma amiga. Manda para ela através dos aplicativos de mensagem de texto, de redes sociais. É super bacana. Aproveita que você está no canal e já ative as notificações. Aí, sempre que um vídeo novo aparecer, você é informado e você não perde nada. Vai estar por dentro de toda a nossa programação, tá bom? Fica ligadinho lá para você não perder nada. Doutora Ana, eu vou selecionar aqui algumas perguntas e elas vão nos ajudar a percorrer esses caminhos do tratamento, principalmente das varizes, porque o pessoal coloca muitas dúvidas. Vou começar com a pergunta da Marina. Ela fala o seguinte: gostaria de saber se após serem feitas as aplicações, as varizes podem voltar ao mesmo local. E aí eu vou começar dividindo a pergunta em duas. Primeiro, o que são essas aplicações que ela está falando? As aplicações é um tratamento que a gente tem para os vasinhos. Então, para aqueles vasinhos bem fininhos, que tem principalmente na face lateral, que é onde as mulheres se queixam mais na face lateral da coxa. Certo. Então, como funciona a aplicação? Com uma agulhinha, então é uma injeção de uma substância nessa veia. Essa substância ela pode ser a glicose, 75%, que é a glicose hipertônica, ou outras substâncias. Então, respondendo à parte da pergunta dela, nas aplicações, geralmente não é uma aplicação apenas para ter um tratamento, para ter um resultado legal. Tá. Então, precisa fazer várias sessões, são várias aplicações. Se pode voltar no mesmo lugar? Depende. Se você fez uma avaliação desse vasinho, não tem nenhuma veia que está alimentando, nutrindo esses vasinhos, geralmente não volta. Agora, caso você só faça aplicação nos vasinhos e tinha ali uma veinha ali embaixo que alimenta aqueles vasinhos, então ele pode ou não sumir ou voltar muito rápido. Então, isso pode acontecer. Como é que vai fazer essa identificação, doutora, desses vasinhos, inclusive alguns que estão por baixo, mais profundo? Como é que o médico vai conseguir analisar tudo isso e entender o que está acontecendo ali? Então, a gente tem duas situações, basicamente. Então, pode ser uma veia maior, que às vezes a gente precisa ver com ultrassom com Doppler. Então, a gente vê uma veia perfurante ou alguma veia mais calibrosa que alimenta o grupamento de vasinhos. Certo. Ou nós temos que lançar mão de algumas tecnologias. Então, tem aparelhos de fleboscópio, que é aquela luz vermelha. Ou o aparelho que eu trouxe, vou mostrar para vocês. Que legal. Então, esse aparelho ele serve para ver as veias reticulares, que a gente chama, que são essas veias que alimentam. Geralmente elas são veias azuladas ou veias esverdeadas, mas são finas. Então, como que funciona esse aparelho? É um aparelho de realidade aumentada. Não sei se está dando para pegar. Vamos tentar. Vou tentar diminuir o brilho dele. Melhorou? Isso, melhorou. Então, com esse aparelho, a gente consegue ver todas as veias. Ó. Vou colocar aqui no meu braço. Então, toda essa parte, esse pretinho que aparece, são as veias. E muitas vezes a gente tem um grupo de vasinhos e a gente coloca esse aparelho perto desse grupo de vasinhos e a gente vê que tem uma veinha mais profunda ali que está alimentando esses vasinhos. A gente precisa tratar essa veinha também para ter um resultado bom. Gente, que legal. Faz um raio-x ali na hora. Muito bacana. É um scanner, né? Das veias. Gente, que legal. A tecnologia ajudando muito. Vamos atender mais uma ligação? Vamos aproveitar? Nós vamos lá para o Pará agora. Benevides, e quem vai falar com a gente é a Inilda. Inilda, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo. Pode me escutar só pelo telefone, tá bom, Inilda? Se você quiser baixar o volume da sua televisão, fica até mais fácil. Olha só, a doutora Ana também já te escuta. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber, porque eu tenho umas varizes muito salientes, sabe? Elas são bastante grandes. Então eu pretendo fazer uma cirurgia. Aí eu queria saber se eu não tenho um risco assim, porque elas são bem cheias. Tá. Saber qual é o risco assim, que eu posso correr assim, de fazer a cirurgia, né? Tá e bom. também, eu fui numa médica, aí ela me encaminhou, né, para fazer a cirurgia, mas aí ela passou uma meia elástica para me usar, né? Aí eu queria saber se eu posso usar essa meia para caminhar, porque eu caminho. E também qual é o risco que eu posso estar correndo de estar fazendo caminhada com essas varizes assim, bastante cheias. Muito bom, Inilda. Obrigado, viu, pela sua participação, pela sua ligação.
antes da doutora Ana responder, a gente sempre comenta isso daqui, todas as orientações que são dadas aqui, elas não substituem a ida ao médico, tá bom? A gente tenta ajudar, mas sem ver, sem estar perto, fica às vezes muito difícil. A doutora Ana vai falar em cima da descrição que você deu, tá bom? E aí, doutora Ana, o que a gente pode falar para ela, já que ela colocou várias questões aí? A primeira questão foi da cirurgia. Ela falou, ela tem uma indicação cirúrgica e ela quer saber dos riscos da cirurgia. Certo, a cirurgia de varizes geralmente é muito tranquila. O risco, a gente não pode ver só o risco da cirurgia de varizes. O risco da cirurgia de varizes, ele é muito baixo. A anestesia hoje em dia já é bem mais moderna, então esse risco é baixo. Mas nós temos que ver o quê? Se ela tem alguma outra doença de base, se ela tem hipertensão, se tem diabetes, porque tudo isso aumenta o risco cirúrgico não só da cirurgia de varizes, mas de qualquer cirurgia. Sim. Então, geralmente a cirurgia é tranquila, o risco é baixo, mas depende do paciente. Cada caso é um caso. Sim, precisa ser analisado. E aí ela perguntou da meia. Ela também tem a indicação médica, né, de usar a meia, mas ela quer saber se ela pode usar durante as caminhadas. Pode, não tem problema nenhum, pode sim. Muito bom, Inilda. Obrigado, viu, pela sua participação, pela sua pergunta, por nos ajudar aqui no nosso bate-papo. Olha só, muita pergunta chegando, doutor. Eu vou aproveitar e tentar pegar algumas aqui para a gente poder conversar também com o auxílio do nosso telespectador. Continue participando, mandando a sua pergunta, tá? A Luciete, ela fala o seguinte: ela sente muitas dores nas pernas, na lateral da coxa. E ela falou que ela tem que ficar a noite inteira se virando na cama. Ela quer saber se isso pode ser varizes, porque ela tem alguns pequenos vasinhos, mas nada muito exposto. Dá para falar que tem essa relação? Então, geralmente, os sintomas das varizes não são... Ela não teria todo esse sintoma a noite toda, ter que ficar se virando para melhorar a dor. Geralmente vai ter um peso, vai ter um cansaço que piora ao longo do dia. Então, no fim do dia, no fim do trabalho, tá com a perna mais pesada, mais cansada. Mas esse sintoma melhora quando você deita, quando coloca os membros mais elevados, então quando levanta a perna. É muito difícil saber se o que ela tem ou não relação com as varizes, mas o sintoma das varizes geralmente é mais brando do que isso. Geralmente não incomoda tanto o paciente durante a noite toda, que precisa ficar mudando de posição. Tá, essa questão então que o pessoal comenta de deixar a perna para o alto, às vezes levantar, deixar a cama mais inclinada, um auxílio? Pode ajudar a aliviar? Pode ajudar. Alivia bastante. Alivia o inchaço, alivia os sintomas, alivia bastante. Muito bom, que legal. Obrigado, viu, pela pergunta. Olha só, a Carmen, ela está parabenizando pelo tema, elogiando a participação da doutora, e ela pergunta o seguinte: ao invés de fazer tratamento de varizes com aplicações, pode ser feito com medicamentos, com remédios? Existe essa opção, vamos dizer assim, né? Ou um ou outro, ou os dois podem ser usados de maneira correlata? Podemos usar os dois juntos, mas tem muitos pacientes que têm quadros leves e não querem operar. Para que serve o remédio? O remédio não faz desaparecer varizes, nenhum remédio, nenhum creme, não vai fazer sumir vasinho, sumir varizes. Isso não acontece. O remédio, ele vai aliviar os sintomas, então ele vai aliviar o peso, o cansaço nas pernas, dá uma sensação de melhora dos sintomas. Então, pode ser feito. Tem pacientes que não querem operar e nós fazemos tratamento clínico. Tá. Então, remédio e meia elástica, isso pode acontecer. Muito bom, obrigado, viu, pela pergunta. Uma outra questão que chegou, da Maria, elogiando o tema também, as explicações da doutora, falando que está aprendendo bastante. Ela diz que ela tem 52 anos hoje e que com 40 anos começaram a aparecer alguns vasos. Ela até relata aqui que parece casa de aranha. E que às vezes fica marrom, às vezes azulado. Nunca teve filho, tem 67 quilos atualmente. E ela fala que as tias dela têm varizes. Aí ela quer saber se ela está num grupo de risco também. Sim, esses vasinhos podem ser varizes, pode ser um estágio inicial. Então pode ser telangiectasia, que é o estágio que a gente chama, né? Os vasinhos, popularmente conhecidos como vasinhos, se chamam telangiectasias. Então, pelo que ela descreveu, podem ser telangiectasias, que é o que a gente vê em um estágio mais inicial de varizes. E o ideal do relato que ela deu ali, da idade, do peso, começa a fazer um acompanhamento mais constante também? Ou não? É mais quando aparecem os sintomas, doutora?
Geralmente, o acompanhamento é para quem tem os sintomas dessa questão das varizes. Então, apareceram os vasinhos, apareceram umas varizes, começa a acompanhar. Mas, geralmente, é isso. Muito bom. Olha só, a Neide também manda pergunta aqui. E ela quer saber, doutora, qual é o melhor tratamento para os vasinhos? E aí ela demonstra todo o conhecimento que ela tem, que ela fala assim, ó, a espuma ou a aplicação com medicamentos através da escleroterapia, ou ambos os resultados são satisfatórios. Primeiro, o que é essa escleroterapia? A escleroterapia são as famosas, é a aplicação. É aquela aplicação com agulhinha que injeta uma substância dentro do vaso. Com relação à espuma ou à escleroterapia isolada, tudo depende do tipo do vaso, da localização do vaso, da profundidade que ele está, do tamanho, depende de várias coisas. Então, é muito difícil eu falar que um é melhor do que o outro, tudo vai depender de cada caso. O grande risco de usar a espuma para tratar vasinhos é que a espuma tem mais chance de manchar, então pode ficar uma mancha no local que fez o tratamento. Tá. E com a glicose, com outras substâncias, isso pode diminuir. Tá, muito bom. Obrigado, viu, Neide, pela pergunta. Vamos atender mais uma ligação. A gente vai lá para Minas Gerais agora. Campos Gerais é a cidade. E quem vai falar com a gente é a Severina. Severina, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui no Consulta ao Doutor. Consegue me escutar corretamente? Sim, sim. Muito bom, Severina. Bom que você me escuta. A doutora Ana também te escuta. Pode fazer a sua pergunta, por favor. Doutora, eu tenho 70 anos e menopausa tem mais de 10 anos. Fiz a menopausa com 47 anos e hoje eu sinto muita dor nas pernas. E eu faço uso de castanha da Índia, por conta própria, só que me entulha muito o estômago. E quando eu não tomo, eu sinto muita dor nas pernas, me incomoda muito para mim dormir. E dói até debaixo dos pés, eu tenho muita dor debaixo dos pés, às vezes até adormece o dedão do pé. E eu gostaria de saber se tem outro remédio a não ser o castanha da Índia, se eu posso estar tomando, porque eu tenho uma consulta pelo SUS, já tem mais ou menos um ano e não faz. Eu gostaria de saber se tem mais algum remédio que eu possa estar fazendo uso. Tá, Severina, obrigado, viu, pela sua ligação. Ela ficou um pouquinho no fundo, uma vozinha longe, mas o que eu notei é o seguinte, ela tem 60 anos, entrou na menopausa aos 47 e sente muitas dores na perna. Ela falou que ela toma um medicamento, eu não consegui identificar. Castanha da Índia. Pronto. E ela deixou bem claro, por conta própria. Porque ela falou que ela tem uma consulta, mas demora, parece que alguma coisa do SUS, não sai. Aí ela até pergunta se tem alguma coisa que ela pode tomar para melhorar o que ela vem sentindo, as dores. Ela reclamou de coceira embaixo do pé também. Formigamento no dedo. Exatamente. E aí, doutora Ana? Então, a castanha da Índia, ela faz parte desse grupo de medicamentos para varizes, que são os flebotônicos. Então, a castanha da Índia ela vai diminuir sintomas de inchaço, de peso nas pernas. Com relação ao formigamento, a gente tem que ver também a parte arterial, se está chegando bem o sangue lá no pé. Então, precisa de uma investigação, precisa passar com o médico realmente para ele ver se o problema é por conta das varizes, se tem alguma outra alteração. Não sei se a senhora tem diabetes ou não, porque o diabetes também pode dar essa sensação de formigamento nos pés. Então, tem várias coisas que precisam ser investigadas. Com certeza, tem que olhar bastante, Severina. Obrigado, viu, pela sua ligação. Fica firme aí, vai chegar a hora da consulta aí para você poder se tratar com o médico direitinho e aí ter toda a orientação. Obrigado, viu, pela ligação. A Cimeia manda a seguinte pergunta, doutora. Existe relação entre as varizes e problemas de circulação sanguínea? E aí ela coloca assim, como o fluxo nas células do corpo, do coração, do cérebro, tem alguma relação dessa questão da circulação das varizes? De ter algum outro problema relacionado? Problema no coração, questão de AVC, tem alguma relação? Não, com relação às varizes, não. Quando a gente tem dois sistemas principais
Então, no corpo, nós temos as veias que levam o sangue de volta para o coração e tem as artérias que levam esse sangue do coração em direção às pernas, aos órgãos, aos braços, né, para o corpo todo. Então, uma alteração nas artérias geralmente é causada por placas de gordura e aí sim pode ter relação com alterações da circulação do coração, das artérias carótidas, que seria responsável pela parte do AVC, do derrame, mas a questão das varizes não tem relação com isso. Muito bom. A Vânia, o pai dela tem 82 anos, já fez safena há mais ou menos uns 9 anos. Tem uns 3 meses que as pernas estão ficando muito inchadas. Aí ela pergunta o que seria bom fazer nesse caso. Ela não descreveu se ele tem varizes ou algum diagnóstico, diz só do inchaço das pernas nos últimos 3 meses. No caso dele que já fez essa safena, tem alguma complicação, tem alguma diferença no olhar para esse tipo de paciente? Então, se ele já tirou a safena, é porque ele já tem uma insuficiência venosa já mais avançada. Então, a gente tem que lembrar que a doença ela é crônica, ela é progressiva. Então, com o passar dos anos, vai haver uma piora. A gente não sabe em quanto tempo. Tem alguns pacientes que pioram mais rápido, que as varizes aparecem novas veias mais rápido. Então, pode ser realmente um problema de varizes novamente. Podem ter outras veias doentes. Pode ser por conta disso, sim. Tem várias questões aqui que estão envolvidas. Uma outra pergunta que chega aqui também pelo Instagram, do Jefferson. As varizes podem ser secundárias, ou seja, resultado de algum outro problema? Podem sim. Então, às vezes, alguma compressão. A gente tem veias que passam na região da barriga, tem algumas alterações que são bem complexas, mas que podem comprimir as veias e aí aparecem varizes nas pernas por conta disso, pode sim. Outra causa de varizes secundárias também que a gente pode ter, por exemplo, um paciente que teve uma trombose muito extensa e ele tem um inchaço, tem umas varizes mais desenvolvidas nas pernas, isso pode acontecer sim. Tem bastante questão que precisa ser realmente analisada e verificada. Obrigado, viu, Jefferson, pela sua participação, pela pergunta. A pergunta da Sônia aqui também, olha só. Ela fala que ela tem retenção de líquido nos tornozelos desde 2003, está sofrendo um tempo com isso. Já fez cirurgia das varizes e retirou a safena da frente 1 mês depois. Ela faz acompanhamento médico, só que ela tem sentido que não tem mais resultado. Ela usa meia, toma remédio para tirar a dor, mas por conta do inchaço ela nem usa mais vestido, ela fala. E ela pergunta, tem algo que possa melhorar isso? Ela fala que ela já fez drenagem também. Existe algum outro tratamento que a gente possa indicar também, doutora? Para quem já fez cirurgia, já faz um acompanhamento médico, de repente tem algum detalhezinho, alguma dica que a gente possa dar? Sim, às vezes, além das varizes, ela tem um problema de linfedema. Então, ela pode ter uma alteração dos canaizinhos linfáticos e ter um inchaço nas pernas por conta disso. Nesse caso, o tratamento é realmente a meia elástica, a drenagem linfática, alguns medicamentos, alguns remédios flebotônicos também podem ajudar. Tem que investigar se realmente é isso, se é um linfedema associado ou até um lipedema, que é um excesso, não é excesso de líquido, é um excesso de gordura que às vezes tem ali no tornozelo, que algumas mulheres têm. Então, tem que ver em qual situação ela está se enquadrando. Sim, até para definir o caminho a seguir nesse tratamento aí também. Vamos atender uma outra ligação agora aqui de São Paulo, do Jaraguá. Quem vai falar com a gente é o Eduardo. Uma ótima tarde para você, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Consegue me escutar bem? Alô, Eduardo? Na escuta? Tá na linha ainda, Eduardo? Tô. Muito bom. Tô escutando bem baixinho o Eduardo aqui no estúdio. Mas olha só, Eduardo, vamos lá. A doutora Ana te escuta também. Qual que é a sua pergunta? Então, boa tarde a todos aí. Eu queria saber, assim, eu tenho muita dor na perna, mas muito mesmo, na batata da perna, assim, só do joelho para baixo, a parte de trás da batata. Aí eu fico pensando assim, não vou no médico, não sei se o homem tem varizes, porque acho que varizes é mais para mulher, né? Então eu queria tirar essa dúvida, porque eu tomo, assim, remédio de farmácia, desse comprimido para dor, né? Tá. Obrigado, viu, Eduardo, pela sua pergunta, pela sua participação. E aí, doutora, o que a gente pode falar aí para o Eduardo? Vamos lá, Eduardo. Precisa sim procurar um médico, procurar um vascular, porque existem outras doenças que podem causar dor nas pernas, principalmente dor na panturrilha. Então, às vezes, pode não ser varizes, pode ser uma alteração das artérias, alguma obstrução. Então, a gente precisa diagnosticar isso, precisa
ser examinado por um médico, avaliar se tem varizes, se a pulsação da perna é normal, tem várias coisas para a gente avaliar, para poder afirmar. Então, sim, precisa procurar o atendimento. Acho que a gente pode também reforçar, doutora Ana, a gente já comentou disso, mas na pergunta do Eduardo ele falou, né, deixou claro ali, né, que varizes é mais para a mulher, né? Não é bem assim, né? Não. Pode dar no homem também, por isso é importante de procurar o médico, né? Sim, pode. Os homens também têm varizes. Tem que procurar o médico, Eduardo, para cuidar direitinho disso daí, viu? Obrigado pela sua ligação. Outro detalhe que me chamou a atenção na questão do Eduardo é a mesma que da Severina, que ele falou também da medicação, que ele toma remédio sem consultar o médico, a Severina também. Qual é o perigo disso, doutora, dessa automedicação? E não é só dos dois que ligaram aqui, esse é um hábito do brasileiro, né? Todo mundo tem aquela farmacinha em casa, sempre corre ali, é algo cultural até. Qual que é o perigo disso? O perigo que a gente pode estar tomando um remédio que não serve para aquilo. Então, muitas vezes toma um remédio para varizes e você tem uma alteração das artérias e você precisaria de um outro grupo, de uma outra classe de remédios. Então, na maioria das vezes é isso. Então, muitos pacientes, eles acabam se automedicando, ficam um tempão fazendo um tratamento que não tem resultado. Então, além do gasto que tem com o medicamento, é um tratamento que não tem resultado, porque não foi prescrito por um médico. Precisa passar em consulta, precisa ver a história direito, examinar, para poder definir qual a melhor medicação para tomar. Com certeza, não adianta ficar tomando remédio em casa, não. Olha só, uma outra pergunta que chegou aqui, a gente falou de alimentação e a pergunta dela é com relação aos doces. Comer muito doce pode prejudicar as varizes? Não prejudica as varizes, não vai agir diretamente nisso. Mas a gente sabe que comer muito doce pode alterar várias outras coisas. Então, com relação diretamente com as varizes, não. Mas a gente sabe que não é um hábito bom, tem que tentar diminuir o açúcar, diminuir essa ingesta de açúcar é importante. Com certeza, porque senão entra no outro fator da obesidade e aí é um problema sério, né? Aí a obesidade pode piorar as varizes, então tem essa... Sim, é um começo, tá? Diminui o doce, não precisa cortar tudo, não. Come só um por dia que tá bom, para não dar tanto problema. Outra questão, doutora Ana, uma pessoa que faz tratamento para um câncer, ela pode fazer tratamento para as varizes também, procurar o médico para tratar das varizes ou tem alguma contraindicação? Não, se a paciente tem varizes, o ideal é que procure sim, para passar por uma avaliação. Às vezes não vai fazer uma cirurgia de varizes, mas a gente pode instituir um tratamento clínico, então tentar melhorar essa parte. O ideal num caso assim é o diálogo com o médico que ela vai procurar, para que ele saiba tudo o que está acontecendo em outros tratamentos, né, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Mas não pode deixar de procurar. Não pode deixar de procurar. Muito bom. Olha só, a Maria Aparecida, ela fala que ela já fez 2 cirurgias, inclusive com remoção da safena. Ela teve indicação de mais uma cirurgia, mas ela ficou receosa, pois ela já tem 60 anos. Ela quer saber se teria outro tratamento. Ela ouviu aqui de fazer aplicação com espuma. É difícil analisar o caso dela, mas vamos por partes aqui. Ela falou que já fez 2 cirurgias, teve indicação de mais uma, 60 anos. Tem perigo com relação a essa questão da idade, fazer outra cirurgia? Ela tem 60 anos, a gente tem que ver a questão de comorbidades que ela tem. Então, tem que passar com o cardiologista, fazer um risco pré-operatório para ver realmente o risco cirúrgico dela. Mas, se a pergunta pode operar de novo? Pode. Com todos os cuidados, fazendo um pré-operatório bem feito, pode operar. Com relação à espuma, a espuma é uma opção. Então, para pacientes que não querem operar ou para pacientes que por algum motivo não podem operar, às vezes tem um risco cardíaco muito elevado, já infartaram e precisam tratar essas varizes, a espuma é uma opção muito boa. Claro, tem suas indicações, suas contraindicações, mas é uma opção. Doutora Ana, já acho que o 2º ou 3º caso que aparece de pessoas que já operaram e ainda continuam enfrentando o problema. É óbvio que a gente não conhece o dia a dia das pessoas, mas a pergunta que me apareceu aqui foi o seguinte: pode ser sintoma de uma não alteração nos hábitos de vida, por exemplo? Então, a gente já citou aqui obesidade, sedentarismo, essas questões elas interferem no aparecimento das varizes. De repente a pessoa opera achando que é um milagre, não operou, sumiu, não vai ter mais. Mas o que parece que essa questão do hábito, se não mudar o hábito, o problema vai continuar ali, né? Não vai mudar.
tem um pouco, influencia isso? Tem sim. Então a gente sabe que a doença ela é crônica, ela é progressiva. Então pode ser que ela piore realmente ao longo dos anos. E aí tem coisas que a gente pode fazer que vai acelerar essa piora. Então a obesidade, não mudar os hábitos, tudo isso pode acelerar esse novo aparecimento de veias doentes, essa piora das varizes. Isso pode realmente acontecer. É questão de uma mudança realmente na qualidade de vida para você poder parar com essas questões também e mudar os hábitos do seu dia a dia. Nós vamos precisar fazer mais um intervalo no nosso bate-papo. Esse é o nosso último break. Aproveita agora para mandar a sua pergunta. Aí no próximo bloco a gente tira a sua dúvida. Pode ser pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886 ou lá pelo meu Instagram, o @zeca_pereira. É rapidinho o intervalo, aproveita agora, já manda a sua dúvida e já fica ligadinho na resposta que vai sair no próximo bloco, tá bom? A gente vai, mas daqui a pouquinho, Consulta ao Doutor estará de volta. Muito bom, estamos de volta com o nosso bate-papo aqui no Consulta ao Doutor, nessa tarde falando sobre varizes, como elas aparecem, como tratar, quais são os tratamentos, as indicações, o que pode piorar, o que pode melhorar, tudo isso recebendo a orientação, obviamente, da cirurgiã vascular, a doutora Ana Karina Sarpi. Esse, infelizmente, é o nosso último bloco, mas ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta para a gente responder aqui, tá bom? Antes de eu passar os nossos canais, eu quero dar uma dica para você acompanhar da onde você estiver a programação da HIT. Olha só o nosso QR Code aqui, ó, aqui no canto superior do seu monitor. Aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e você já vai ser direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Chegou lá, primeira coisa, inscreva-se no canal para você já poder fazer parte dessa nossa rede virtual. Lá você consegue acompanhar a nossa programação ao vivo. Isso mesmo, passa na televisão, passa lá no YouTube. Isso é uma facilidade muito grande, porque daí você pode ver no seu celular, no tablet, no notebook, no lugar que você estiver. Você vai ter acesso à nossa programação, basta ter um sinal de internet, tá bom? Além disso, de você acompanhar ao vivo, você pode rever todos os programas, aquele que você mais gostou. Imagina que por algum motivo você chegou agora, no final do nosso bate-papo, perdeu toda a conversa. Não tem problema, você vai poder rever desde o início, vai poder compartilhar. Tem uma ferramenta super bacana para você compartilhar por mensagem de texto, por aplicativos, né, de mensagem de texto, redes sociais, é muito legal. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo aparecer, você é informado e não perde nada dos nossos bate-papos, tá bom? Vou ficar te esperando também nessa nossa ferramenta virtual. Doutora Ana, vamos responder mais algumas perguntas que não param de chegar. Mas antes de eu te colocar nas enrascadas aqui das perguntas do telespectador, tem elogio também. E eu vou começar esse último bloco com eles. Olha só, a Tânia, ela tinha uma dúvida sobre trombose, mas já foi esclarecida e ela elogia. Tá super bacana o bate-papo e as explicações da doutora Ana também. A Magda, elogiando o tema e as explicações, dando parabéns para a doutora também. A Maria, a Vânia também elogiando. O bate-papo tá bacana, que ela tem aprendido bastante. A Luciete, que teve a pergunta respondida, também mandou aqui agradecendo. A gente que agradece a vocês pelo carinho, tá bom? Olha só, vamos pegar a dúvida aqui da Milene. Inclusive, a dúvida dela veio a calhar porque a gente conversava aqui no intervalo sobre a questão do tratamento a laser. E a pergunta dela é a seguinte: gostaria de saber sobre o tratamento de varizes a laser, se tem alguma contraindicação. Vamos aproveitar e explicar como funciona, como é esse tratamento, e aí a gente fala dessas contraindicações, se é que existem, doutora. Certo. Tem dois tipos de laser, então tem um laser que vai tratar aquelas veinhas que eu falei que alimentam os vasinhos, que é o laser transdérmico, e tem o laser que a gente pode usar para tratar a safena, então é uma cirurgia minimamente invasiva para tratar a safena, então a gente tem esses dois tipos de laser. Eu acredito que ela deve estar perguntando do tratamento de vasinhos com laser. Então, contraindicações não tem, a gente tem que ver, na verdade, tamanho do vaso, a localização desse vaso. A única contraindicação que a gente fala é que o paciente não pode ter tomado sol antes do tratamento. Tá. Então, não pode ter se bronzeado, não pode chegar bronzeada para fazer o tratamento. É basicamente essa.
A gente já falou aqui bastante dessa questão dos tratamentos, falamos da cirurgia também, em uma das respostas, você até comentou, doutora, que a anestesia já é bem mais moderna, não tem tantos perigos. Essas aplicações, essas injeções, tudo isso é feito como? No próprio consultório? Precisa de anestesia? Não precisa? Como é que é essa questão? Tudo isso é feito no consultório, não precisa de anestesia. O procedimento ele é praticamente indolor. Claro que dor é muito subjetivo, então tem pacientes que são mais sensíveis. O que a gente tem que ajuda, principalmente no laser e na aplicação, é um aparelho que ele libera um ar bem gelado. Então, essa sensação gelada na pele diminui um pouco a sensação dolorosa. Então, o que a gente tem para anestesiar é isso. Mas, geralmente, é muito tolerável. Os pacientes fazem no consultório várias aplicações e é bem tranquilo. Muito bom. Mais uma dúvida que chegou aqui pelo nosso Instagram. A Hilde, ela fala o seguinte, que os pés ficam com uma sensação de queimação e ela reclama muito, fala que é muito ruim. Só que como começou junto com a pandemia, ela não foi a nenhum médico, não foi procurar. Ela diz que não tem nenhuma varize, mas que ela não pode usar nenhuma rasteirinha porque incomoda demais. Ela fala que não é todo dia, mas é muito frequente. Essa sensação de queimação no pé pode ser algum sinal de alerta, doutora? Pode, é muito difícil dizer, né, sem avaliar, mas as varizes podem causar sensação de queimação, às vezes não é só no pé, então é uma sensação de queimação nos pés, nas pernas, então tem que investigar outras coisas, até uma parte ortopédica precisa ser vista, precisa investigar direitinho. Muito bom. Uma outra questão que apareceu aqui, a gente já até comentou, e eu vou fazer questão para a gente reforçar isso que é interessante. A Iraci, ela pergunta o seguinte, subir escadas piora as varizes? Não, subir escadas não piora. Tudo que a gente faça, que coloque a panturrilha, que é a batata da perna, para trabalhar, é benéfico para a circulação. Então, ajuda a melhorar a circulação. Então, qualquer atividade física, musculação, subir a escada, caminhar, tudo isso é bom para as varizes, tudo isso melhora, precisa fazer. Outra perguntinha aqui para a gente responder, doutora, da questão da Maria Aparecida. Ela fala o seguinte, tenho bastante varize há mais de 10 anos e ela pergunta, será que ainda dá tempo? Será que elas ainda podem ser curadas? Podem sim. Então, claro, quanto antes tratar, melhor. Mas mesmo com 10 anos de cirurgia, 10 anos apresentando varizes, isso não é uma contraindicação. Tem vários procedimentos que a gente pode fazer, então tem como fazer sim. Doutora Ana, vamos retomar o nosso bate-papo. Vou pegar uma outra pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram, da Marta. E ela vem um pouquinho junto com aquela questão que a gente respondeu anteriormente das escadas. Ela fala que ela sente muitas dores nas pernas e que isso atrapalha a atividade física. Eu até imaginei que a pergunta anterior sobre a escada fosse relacionada a isso. A pessoa tem dificuldade para subir por conta da dor. E ela fala, eu tenho muitas dores, não consigo fazer atividade física. O que eu posso fazer para melhorar esse rendimento na atividade física? Então, a gente precisa avaliar por que está tendo dor. Então, será que essa dor que ela tem na perna, será que isso realmente é por conta das varizes? Pode ser que tenha alguma alteração nas articulações, então alguma alteração na articulação do joelho que pode prejudicar isso. Então, precisa passar em avaliação com o vascular, com o ortopedista, para ver exatamente por que está tendo essa dor nas pernas. Porque, geralmente, as varizes, quando a gente faz atividade física, a gente tem uma melhora desses sintomas. A gente tem observado muito agora no pessoal em isolamento social, na quarentena, que os pacientes estão ganhando peso e aí estão com um aumento dos sintomas de dor, mas tudo, né? O ganho de peso ele vai sobrecarregar as articulações, sobrecarrega tudo. Então, a gente tem que realmente investigar. Será que essa dor que ela tem é por causa das varizes? Tem que ver direitinho. Fazer uma análise, mas obrigado, viu, Marta, pela sua pergunta, pela participação também. Já que a gente falou bastante dessa questão da pandemia, doutora, a gente escuta muitos relatos de ansiedade, estresse, né, problemas relacionados ao sono. Essas características podem interferir também nesse problema de varizes ou não? Aí já são outros problemas? Não, aí já são outros problemas, né? Sim. É claro que tudo acaba caminhando um pouco junto, né? Tudo acaba caminhando junto da questão de ganho de peso, de ficar mais sedentário. Sim. Então, tudo isso aí acaba piorando as varizes, mas não que o estresse, tudo vai agir diretamente nisso. Tem uma relação direta, né?
O Aurélio também manda pergunta. Primeiro, dá os parabéns pelo programa, elogiando a participação da doutora. Ele é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele gostaria de saber se tem alguma medicação para queimação nas pernas. Doutora, essa queimação, primeiro, né? Essa queimação, a gente já falou dos pés, pode ser também um sintoma até no homem, para ele procurar um médico para poder analisar direitinho o que é isso? Pode, tem que procurar, tem que ver se tem queimação nas pernas porque tem varizes, se essa queimação é por algum outro problema, como um diabetes, algum outro problema de saúde. Existem medicamentos, sim, mas a gente tem que saber qual é a causa, porque cada medicamento vai servir para uma coisa. Sim. Se não souber, e não adianta, vai misturar e não toma remédio por conta própria, tá bom? Para não dar problema que a gente já falou aqui. A Antônia manda a pergunta dela aqui pelo Instagram. Varizes causam formigamento, fisgadas, a ponto de tirar o sono? Ela pergunta. Ela fala que ela tem 68 anos e muitas varizes, isso desde cedo, desde os 20 anos. Pode dar essas dores de atrapalhar o sono, doutora? É mais difícil, mas pode. Também pode causar câimbras, que acho que devem ser as fisgadas. Sim. Então, as câimbras podem sim estar relacionadas com problemas de varizes. Então, pode. Não tenho certeza se o que ela tem é decorrente das varizes, mas que pode causar, pode. Pode ser uma dificuldade também. Obrigada, viu? Franciele, ela pergunta se é normal ter dermatite nas pernas por conta das varizes. Tem essa relação ou elas são questões separadas? Tem essa relação. Então, legal. Nos estágios mais avançados de varizes, a gente observa que começam a aparecer alterações na pele. Então, desde a dermatite ocre, que é aquele escurecimento da perna, até uma pele mais ressecada, uma pele que tem um prurido, tem uma coceira. Então, isso pode sim ser decorrente das varizes. E aí, como é que funciona? A gente já falou do tratamento das varizes, mas já virou uma questão da pele. É algum creme especial, esses hidratantes que a gente encontra nas farmácias normais? Como é que funciona isso? O ideal é hidratar bem a pele. Tem que ver, às vezes, o paciente tem muita coceira na região. A gente tem que passar algumas pomadas para aliviar essa questão do prurido, a questão da coceira. E o grande risco disso, dessa pele ressecada, essa pele que coça, é o aparecimento de feridas. Então, às vezes, o paciente, por coçar, acaba lesionando a pele e aí abre aquela úlcera que depois vai ser difícil, vai demorar para cicatrizar. Muito bom. A gente falou bastante aqui de atividade física, que é bom, que ajuda. A Raquel, ela manda uma pergunta aqui, que ela é daquelas que gosta do treino mais pesado, né? Ela fala assim, exercícios mais pesados provocam ou não provocam varizes? Ela fala que ela realiza crossfit. Tem exercício que pode dar varizes? O crossfit, ele trabalha muito com a mobilidade, sim, mas também trabalha com a parte de peso. Então, se isso for acompanhado por um profissional habilitado, aumentar o peso progressivamente, não vejo problema. Claro, o excesso de peso pode aumentar um pouquinho os vasinhos, mas na verdade, se você tiver um acompanhamento por um profissional habilitado, o crossfit, qualquer musculação, é benéfico. A questão é tomar cuidado com o que você vai fazer, porque eu sempre comento que a gente fala aqui de fazer exercício físico e a pessoa em casa está assistindo já quer ser recordista mundial, sim, de qualquer esporte. Não é esse exercício físico que nós estamos falando, né, doutor? Uma caminhada leve, quais são até as orientações para isso, assim? Sim, cada um tem que ir no seu limite. Então, uma caminhada, cada pessoa vai ter uma resistência para fazer atividade física. Então, o ideal é que isso seja acompanhado por um profissional habilitado para poder ajudar com esse treino, para poder ver, cada um tem o seu limite. Então, não é para forçar. Tem gente que nunca fez nada de atividade física e quer correr uma maratona, não vai dar certo. Exatamente. Então, cada um tem um time. Exatamente. Inclusive, em alguns casos, até com a orientação médica, de repente já tem algum problema, precisa maneirar nisso, naquilo, em algum tipo de exercício. Então, é interessante que todo mundo que te acompanha saiba dos seus problemas, das suas limitações para poder realizar a atividade física. A Luciana, a gente já comentou disso, mas vamos responder para ela também, por conta dessa audiência rotativa. Ela parabeniza pelo programa, pelo tema, elogiando a participação da doutora, e ela gostaria de saber se varizes são hereditárias. Ela fala que minha mãe tem. Ela precisa ficar mais atenta, então? Precisa. O principal fator para aparecimento de varizes é a parte hereditária, a parte genética. Então, se a sua mãe tem, se a sua avó tem, você tem grande chance de ter também.
Muito bom. Ó, a última perguntinha, que eu acho que o nosso tempo já está quase acabando, mas a Milene, ela mandou aqui do tratamento do laser, ela pergunta se mesmo no laser, fazendo o tratamento com laser, os vasinhos podem reaparecer. Podem. Tudo depende daquilo que eu te falei. Então, você tem que avaliar se tem alguma veinha que está nutrindo aquele grupo de vasinhos. Quando a gente trata, essa veia que a gente trata, quando a gente trata direito, quando a gente tem um bom planejamento e tratou direito aquela veia, aqueles vasinhos, provavelmente eles não vão voltar. Porque já não está mais passando sangue dentro deles. O que acontece é que, como a doença ela é crônica, novos vasinhos aparecem. Então, novos vasinhos, novas varizes vão aparecer. Isso a gente não sabe em quanto tempo. Mas não quer dizer que o que tratou vai voltar. Sim, e tem também aquela questão que a gente comentou de uma mudança dos hábitos de vida, né? Que também é interessante fazer depois de qualquer procedimento, não é isso? Exatamente, para desacelerar essa evolução, essa progressão da doença. Então, atividade física, o peso, tudo isso vai ajudar a diminuir a velocidade do aparecimento de novos vasinhos, de novas varizes. Com certeza. E aproveite agora, a doutora Ana também já falou sobre isso, que nós estamos chegando no inverno, para fazer o tratamento é uma época bem mais indicada, não é isso, doutor? Sim, é uma época bem mais indicada, principalmente pela questão do sol, porque quando a gente trata os vasinhos, as varizes, ficam manchas roxas, ficam pequenos hematomas, equimoses na região e não pode tomar sol para não manchar. Mesmo as incisões após uma cirurgia de varizes, então os cortezinhos precisa ficar um tempo sem sol para não ter pigmentação, para não manchar. Então, estamos na época ideal. Muito bom. Olha só, tome nota dos contatos da doutora Ana para você poder tirar a sua dúvida se ficou, se a gente não conseguiu responder todas. Pode ser pelo telefone, é o 0 operadora 11, é o 97434-3330, 97434-3330, aparece aí na sua tela, ou no perfil do Instagram, o @DRA-AnaVascular, DRA-AnaVascular, atenção aí, o Ana com 2 N's, tá bom? Para você poder localizá-la. Doutora Ana, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite, foi muito bom o nosso bate-papo, acho que bem proveitoso. Sim, muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, espero ter ajudado. Esclarecendo essas perguntas. Ajudou e vai voltar outras vezes com certeza, porque é um tema sempre muito procurado. Muito obrigado novamente. E obrigado a você que nos acompanhou, você que participou, que mandou a sua dúvida. Um forte abraço de longe, né? Mantendo o distanciamento social, mas cheio de carinho. E até a próxima.